Sucessão é um grande desafio e ela é muito mais sobre o sucedido do que sobre o sucessor, né? A gente olha muito para o sucessor, prepara ele, vai trazendo ele para dentro da companhia e tal, e esquece de o que o sucedido vai fazer. Porque se você não der uma ocupação para ele, se você não der uma importância para ele, se você não der uma missão para ele, ele vai continuar dentro da companhia como um fantasma em cima do sucessor. Tem gente que fala de inovação porque acompanha tendências, e tem quem faz parte dos grupos que as criam. Marcelo Murilo faz dela uma consequência. Enquanto os muito observam o mercado, ele ocupa o lugar onde o futuro é desenhado, não como espectador, mas como construtor. Conselheiro da Benner e de outras empresas de tecnologia, Marcelo também atua como mentor de executivos em transição para conselhos de administração. É ainda embaixador do Instituto Capitalismo Consciente Brasil e contribui como especialista em grupos internacionais de pesquisa estratégica, ajudando empresas a fazer o novo sem perder a consciência do agora. Nesse episódio, a conversa é sobre o que ainda precisa mudar nos conselhos, como preparar a governança para a próxima geração e o que acontece quando a sucessão ignora o futuro que diz querer construir. Marcelo Murilo, no A Sucessora. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer. Amigo, vizinho, conselheiro. Sem dúvida, né? É bom estar entre amigos, né? Eu trago pessoas para cá que são pessoas que, de uma forma bem direta, tem muita relação com o universo das empresas familiares. E são pessoas que estão, graças a Deus, eu tenho um convívio com pessoas que são muito presentes, inteligentes, que participam ativamente da transformação dessas empresas familiares. E você é uma delas. Então é um prazer te receber aqui para você falar para as pessoas sobre inovação, tecnologia, sobre governança e o papel do conselho nas empresas familiares. Perfeito, prazer estar aqui e eu acho que tem muito para a gente falar sobre isso, né? Fazer essa ponte da tecnologia com as companhias e com a sucessão nas empresas familiares é um prato cheio para a gente trazer muita experiência aqui, muitas coisas que a gente vê no dia a dia, né, nas empresas, né, da que eu participo. Então, vamos lá, estou à tua disposição. Eu falo que assim, a gestão de uma empresa familiar, ela é diferente da gestão de uma empresa que, né, não seja familiar. Mas tudo de uma empresa não familiar você consegue aprender quando você pega os desafios de uma empresa familiar. Porque você tem ali uma gama muito grande de conflitos, de emaranhados, né, de histórias, de traumas que você leva para dentro de uma empresa onde impactam nas decisões do dia a dia. E aí, quando você entende essa dificuldade, você está numa empresa que não é familiar, porque você falou que a Benner, ela é uma empresa de um único dono, certo? Não, são vários acionistas, mas tem um controlador, sim. Exato, um fundador. E aí você, por mais que ainda não seja uma empresa familiar, eu imagino que vocês tenham alguns desafios ali que sejam um pouco parecidos, ou pelo menos eram antes de vocês tomarem o tamanho que vocês têm hoje, né? Sem dúvida, a Benner é uma empresa que nós cofundamos em 97, então já tem 28 anos, focada no desenvolvimento de software para algumas verticais, para saúde, para legal, para RPRH e logística. E é uma companhia que a gente vem construindo ao longo desses 28 anos, hoje tem quase 2.000 pessoas conosco, então já é uma operação bastante complexa, né, assim. E esses dramas da sucessão acompanham qualquer tipo de empresa, né? Mesmo as familiares, mesmo a Benner, no caso, que tem um controlador, né? Embora tenha outros sócios como eu, e ela também tem essas dificuldades de sucessão, né? É normal isso acontecer. E quando a gente fala de empresas familiares, do que a gente pode aprender com as empresas familiares e levar para as empresas, desde uma empresa de capital aberto para outra, a gente tem falado muito de tecnologia, muito de inteligência artificial, muito do que ela aprimora, muito do que ela atrapalha. E quando você pensa nesse tipo de perfil, né, dos executivos, dos conselheiros, eu tenho dito que a inteligência artificial é uma revolução, mas ela precisa provocar uma revolução em nós, né, assim, no sentido do nosso aperfeiçoamento. Sim. Né, eu vejo muita gente dizendo, não, eu posso ser conselheiro porque sou um especialista em análise de balanço, eu sou um especialista em desenho de projetos, eu sou um especialista. Desculpe, a IA vai fazer isso muito melhor que você já faz, né, trazer insights, analisar balanço, fazer auditoria. Falei sobre isso outro dia no meu LinkedIn, sobre a questão da automação das auditorias, etc. E o que nós temos que desenvolver? Cada vez mais nós vamos precisar dos nossos skills de gestão de pessoas, de gestão estratégica, de resolução de conflitos. Isso é o que se espera e é isso que a gente vai precisar desenvolver. Então, cada vez mais esses skills são mais importantes. Numa empresa familiar,
principalmente, né? Porque ali você está trabalhando com pessoas, com conflitos, com expectativas, com histórias, né? E com cada vez mais gente, né? À medida que a empresa vai crescer, vai avançando e a família vai crescendo. Então, fazer a gestão disso num conselho de família, fazer a gestão disso no conselho de administração da companhia familiar, ou fazer isso em qualquer companhia, exige cada vez mais a capacidade de você ler cenários, entender os anseios, as ansiedades no dia de hoje, nos dias de hoje, e conseguir administrar tudo isso para que você preserve a companhia. Coloque as pessoas certas nos lugares certos. Às vezes o lugar certo é fora da companhia. Sim. Né? Então, como é que você administra isso? Então, eu acho que tanto na Benner, onde a gente tem sim, né, essa visão de sucessão do próprio fundador, né, ou em qualquer companhia hoje, a sucessão é um grande desafio e ela é muito mais sobre o sucedido do que sobre o sucessor. Né? A gente olha muito para o sucessor, prepara ele, né, vai trazendo ele para dentro da companhia e tal, e esquece de trabalhar, bom, o que o sucedido vai fazer? Né? Porque se você não der uma ocupação para ele, se você não der uma importância para ele, se você não der uma missão para ele, ele vai continuar dentro da companhia como um fantasma em cima do sucessor. Então, gestão de sucessão, assim como administração de empresas, é cada vez mais sobre pessoas. E é esse skill que a gente tem que desenvolver enquanto conselheiro, enquanto executivo, enquanto membro de uma empresa familiar. E ela é uma ferramenta que auxilia, facilita e aprimora o seu trabalho e a sua capacidade de executar todas essas ações que ela mesma não faz. Mas ela substitui, ou aprimora, ou acelera, ou torna mais barato tudo aquilo que tem a ver com análise técnica, com análise, com geração, com execução, certo? Mas ela não entra numa sala e lê o clima, né? Ela não entra numa sala, ela não toma café com o sócio que tem um problema com o outro sócio no intervalo da reunião e percebe que existe um conflito que você tem que administrar. Você né? tem que mediar. Então, ela não tem esse skill, né? Ela vai resolver a execução, mas a gestão das pessoas e o desenho da estratégia ainda cabe a nós, a criatividade ainda cabe a nós. Sim. Então, é isso que a gente precisa trabalhar e que eu tento trabalhar dentro das companhias, trazer esse viés da tecnologia, mas levar para as pessoas. Esse é o espírito. Não, é excelente. E quando você entra numa empresa, como é que você percebe se ela ainda está vivendo no passado ou se ela está no presente ou ansiando já e vivendo? Porque tem empresa que está sem corrigir as questões do presente, já pensando no futuro, né? Então, assim, quando você, como conselheiro, você entra numa empresa e você tem essa percepção, quais são o que te faz ter essa visão de em que momento a empresa está vivendo? Eu primeiro vejo muitas empresas, sim, olhando só para o passado, né? Não só no passado que elas já fizeram e que dá certo e deu, senão não teria chegado até ali, mas sem ler os impactos das tecnologias e das mudanças do mundo que estão vindo pela frente, né? Então, essa visão do futuro, né, de como as tecnologias impactam, isso é o que eu acabei de falar, né? Assim, quer dizer, a gente vai automatizar muito com a tecnologia que está acelerando muito rápido, mas essas empresas seguem fazendo o que elas sempre fizeram, né? Então, primeiras vezes existe das gerações passadas uma certa resistência à aplicação dessas tecnologias. Esse é um problema, né? Então, às vezes o fundador entende que isso tudo que inteligência artificial, que a mudança do mercado, que a mudança das gerações, porque não é só a inteligência artificial chegando, são as novas gerações chegando, né? Seja nos cargos de comando, seja no consumo, né? Então, às vezes ele entende que tudo isso é muito... Então aí a sucessão é importante, né? Porque ele pode ficar preso àquela realidade de não inovar, porque entende que isso tudo é bobagem. O segundo é que, às vezes, o sucessor também constrói a empresa e tem todo o mérito e leva até um determinado tamanho, às vezes por centralização, etc., você sabe disso, e a empresa fica do tamanho dele, né? E ela não consegue mais evoluir. Então a gente precisa entender isso, de que momento de sucessão aquela empresa está, para que a gente possa abrir essas portas. E aí sim, passar a entender qual é o impacto das mudanças da sociedade, o impacto das mudanças da tecnologia naquele meu mercado, a gente está falando de geopolítica, a gente está falando de inteligência artificial e outras tecnologias, a gente está falando da mudança das gerações, etc. Então, basicamente esses três
pilares, né, e você falou de ESG, Sim. quer dizer, o impacto da sustentabilidade, etc., e com toda essa polarização hoje, né, então a gente está vivendo um momento de acomodação do ESG, né, eu já falei sobre isso, dessa questão, todo mundo fala, o ESG morreu agora, né, por causa de toda essa polarização com os Estados Unidos. Mas o ESG não morreu, o ESG está passando por uma acomodação, né, toda vez que você quer fazer uma mudança na sociedade, você precisa vencer a inércia dessa mudança. Isso vale para sustentabilidade, isso vale para racismo, isso vale para qualquer tipo de discriminação, isso vale... A sociedade faz mudanças, e para você vencer essa mudança, você precisa vencer uma inércia inicial e fazer um esforço gigantesco. E aí você, às vezes, acaba passando... Você sempre vai passar do ponto. A inércia você precisa ser vencida, e você vai passar do ponto. Então você cria uma sociedade... por exemplo, hipersensível a determinados assuntos, né? Ou você começa a perceber que aquele assunto passou do ponto, né? Você acaba criando uma hiperproteção das minorias, por exemplo, né? E aí depois vem um impulso. Então, isso é um movimento pendular que vai chegar ao pico de se falar desse dia, não, peraí, agora passou do ponto, vamos... Aí vem o impulso do lado de cá. E aí você vai, mas a sociedade vai se acomodar num ponto, assim como é com qualquer tipo de discriminação, assim como é com qualquer tipo de mudança, né, como está acontecendo com o cigarro, como está acontecendo com as bebidas alcoólicas, como está mudanças que a sociedade vai impondo e que são pendulares, né? Então, o ESG não morreu, ele está passando por uma acomodação e a gente não vai precisar falar de ESG daqui a 10, 15, 20 anos, porque vai estar completamente... instituído dentro da sociedade, que a gente sabe que as práticas, tanto de proteção ambiental, quanto da questão social, e principalmente de governança, porque todo mundo esquece do G, né? Todo mundo fala de ESG e só fala do ambiental, sim, né? Exatamente. São fundamentais para que uma empresa dê certo, né? Então, ninguém está dizendo que isso não é fundamental, mas existem exageros, né? Então, essas mudanças na sociedade que estão acontecendo, são as mudanças que a gente precisa ler dentro de uma companhia e entender se ela está presa nos processos do passado, renegando o que vem por aí, se ela já entendeu que todas essas mudanças da sociedade vão impactar o negócio dela, porque vão, ou se ela já está realmente se preparando para esse futuro que vai ser diferente, onde eu tenho pessoas diferentes, eu tenho legislações diferentes, eu tenho tecnologias diferentes. Então, quando essas três coisas se unem, o seu negócio muda, né? O negócio da tua família mudou completamente, você pegou exatamente essa etapa de mudança, né? Então, isso acontece com todas as companhias. Quem consegue fazer essa mudança como você conseguiu fazer lá, né? Peraí, vamos parar de negar determinado produto e vamos abraçar esse mercado, né? Que o meu pai nunca quis fazer, você consegue destravar uma série de coisas e fazer a companhia se recuperar, certo? Sim. Você teve essa sorte e essa competência, mas nem todas as empresas têm, certo? Então, essas mudanças é que normalmente a gente tem que entender quando chega numa companhia. Porque isso está ligado ao fato de que, primeiro, inovar não é só você criar um produto novo dentro da empresa. É você tomar decisões novas, você entender o que dentro dela já não faz mais parte para este momento atual. Às vezes a empresa tem 30, 40, 50, 60, 80 anos. Então é você conseguir entender o que já não serve mais, quais passos você tem que dar, porque aí entra na questão da diferença entre você ter uma liderança madura e uma liderança envelhecida. Né? Uma liderança envelhecida, ela está presa naquelas crenças e naqueles conceitos do passado. Uma liderança madura entende o que ela precisa fazer para mudar, mas eu costumo dizer que assim, você honra aquilo que veio do passado e você continua se fortalecendo daquilo que funcionou e que fez a empresa chegar onde está, sem esquecer que você precisa deste movimento de transformação e adequação. Porque uma coisa que você falou muito interessante as pessoas falam muito da geração Z pensando em funcionários, pessoas que vão trabalhar, o mercado de trabalho, mas ignoram que essas pessoas são os consumidores. Então você, ao mesmo tempo que você cria conteúdos e produtos para captar essas pessoas, você exclui elas do outro lado. Sim. Então, assim, é uma discrepância, assim, de pensamentos e de atitudes, e isso você não pode ter dentro da empresa, né, porque da mesma maneira que a gente tem essa diferença, a gente também tem dentro da empresa quando a gente fala de inovação e quando a gente fala desse olhar para o futuro, né. Sem dúvida, assim, essa questão das gerações é um papo interessante, porque assim,
elas mudam completamente dentro e fora da empresa, né? Então eu não estou falando só dos colaboradores, eu estou falando dos clientes, porque os gestores dos clientes, que é quem compra de você efetivamente, também vão mudar, né? Mudam nos seus valores, mudam nos seus princípios por causa da mudança das gerações. E veja que às vezes dentro da companhia isso não tem nada a ver com idade, né? A gente fala muito de etaísmo e eu já falei sobre isso, da questão de que às vezes a gente tem pessoas muito jovens que têm pensamentos, né, muito antigos e pessoas muito mais velhas, né, que já têm cabelos brancos, feito eu, mas que estão muito ativas e muito focadas nas mudanças da sociedade, da tecnologia, etc. Então, manter-se atualizado é fundamental. E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque na hora da sucessão, às vezes, você, por idade, quer fazer uma sucessão de alguém que, na verdade, está no auge da sua produtividade, da sua capacidade, etc. Ah, não, mas isso é importante a gente ter essa visão, né, da sociedade. Aí, quando a gente fala de consumidor, quando a gente fala de qualquer um deles, essas mudanças, a gente tem muito conflito de gerações, né, dentro das companhias, né? Nós lá temos gente de 3 gerações ao mesmo tempo, né, dentro da empresa, na tua não deve ser diferente. Então, fazer essas gerações conviverem, então não é só olhar para o mercado e entender que o consumidor mudou, né? Vejam, saiu um estudo agora recente da queda do consumo de álcool de uma maneira absurda, né, para as novas gerações, né? As novas gerações estão fumando menos, estão bebendo muito, muito menos, né, por causa de toda a questão da saúde, por causa de toda a questão e tal. Então, isso é um impacto gigantesco na cadeia de distribuição de bebidas alcoólicas, por exemplo. E assim mudam vários mercados, né, porque muda o comportamento da sociedade, porque muda, né, os valores, porque mudam os princípios, etc. Né? Então, quando você pensa na própria questão agora do emagrecimento, né, dos remédios para emagrecer, nas canetinhas, etc. Né? Ah, mas isso é uma coisa para... Não é, né, porque isso vai se tornar um comprimido, vai se tornar um tratamento crônico e vai resolver o problema da obesidade. Aí o que isso muda? Muda a cadeia de distribuição de vestuário, muda academia, muda milhões de coisas, certo? Muda. Então, muda uma série de questões, né? Muda o consumo, o consumo de alimentação vai diminuir, né? Assim, então, os restaurantes diminuem, né? Então, as pessoas precisam estar atentas a essas mudanças da sociedade que impactam as companhias. Se elas não têm uma visão, e aí um conselho ajuda, né? Peraí, vamos olhar o impacto, porque às vezes a administração da companhia está tão focada no dia a dia e a operação mata a gente, você sabe disso? Sim. Né? A operação é mortal, né? Você não consegue respirar porque você tem que entregar o pedido de amanhã. Olhar para fora, né? Não dá, né? Então, assim, por isso que a governança ajuda, muitas vezes, de você trazer um conselheiro, trazer um olhar de fora, alguém que possa te questionar. Mas, peraí, você já pensou nisso? Você já pensou que isso vai gerar um impacto na tua companhia? Você já pensou nesse mercado que você não está explorando, né? Nessa oportunidade que está surgindo, né, para a tua companhia, de repente? Então, se você não traz essa visão de fora, é aí que as empresas começam a morrer. Quando você perguntou assim, as empresas que ainda têm uma gestão voltada para o passado, às vezes elas estão tão compenetradas, tão focadas em fazer o que elas fazem, né? Elas nem sabem o que existe do lado de fora. E são atropeladas por uma mudança da sociedade, por uma mudança da tecnologia, por uma mudança da legislação, né? Assim, sem saber de onde veio. E como a gente vai ter agora em 2026, né? Com essa reforma tributária e etc. Tributária, né? Então, assim, isso muda uma série de questões de processos dentro da coisa. Porque inovação não é só criar um produto novo, né? Às vezes é mudar um processo dentro da companhia, né? É agora com o uso da inteligência artificial. Eu tenho falado muito para as empresas que, assim, as pessoas estão olhando para a inteligência artificial como uma ferramenta para corte de custo. Sim. Tá? Como é que a gente vai automatizar, botar agentes de IA aqui e demitir metade dessas pessoas? Gente, a gente tem que olhar para a IA como uma oportunidade de fazer mais com as mesmas pessoas. Exatamente. E não de fazer o mesmo... Eficiência produtiva, operacional. Isso. Por quê? Porque eu quero ampliar a minha capacidade. Assim, se eu usar IA, eu vou reduzir custo, certo? Sim. Mas vou manter a mesma capacidade produtiva. Beleza, é do jogo. E toda empresa tem que ter resultado, certo? Isso não tem a ver com, não está relacionado a crescimento, né? Isso só está relacionado a... Quando eu falo que eu posso ampliar... eficiência. Eu posso ampliar muito a minha capacidade de entrega. Exato. Então, eu tenho empregado que a gente precisa fazer mais com as mesmas pessoas. Como é que eu produzo muito mais com as mesmas pessoas? Usar a tecnologia para isso. Porque eu promovo um crescimento acelerado da companhia, certo?
porque a IA permite isso, né, em uma série de processos. Então, inovar nesse processo também é inovação. Sim, né? com É uma certeza. inovação interna que você permite, porque não é só criar um produto novo, criar um serviço, sim, isso também, né? Mas se a gente olhar para dentro, tem muita oportunidade de E é uma melhorar. inovação sustentável, né? Exato. É porque o que eu acho é que é o seguinte, as pessoas, elas focam muito no negativo. Então, assim, existem muitas, hoje, com a questão da internet, das possibilidades da internet, as pessoas, elas conseguem se pronunciar e dar a opinião delas, às vezes com algum embasamento, né, técnico, ali de estudo e etc., às vezes só com as vozes da minha cabeça. E quando elas se pronunciam e elas colocam, por exemplo, a gente tem uma pessoa que é bem conhecida que eu vi, assim, há, sei lá, 6 meses atrás na internet, que falou que demitiu todo o time comercial e agora é só IA, não sei o que é muito isso que você está falando, né? Então você corta os custos, mas aí assim, o quanto, no caso dele, ele até disse que iria conseguir crescer em termos de atendimento e tudo mais. Mas quando você coloca essas coisas, é esse tipo de informação que fixa na mente das pessoas. E aí elas acabam criando muitas crenças e ficam presas naquilo de que o mundo está acabando por conta disso. Ao invés da gente olhar para este lado, e aí quando alguém solta uma informação, porque você precisa ter fontes confiáveis. Então, por exemplo, o teu LinkedIn, que você solta conteúdo lá toda semana, tem vários, né? Todo dia. Todo dia. Então, assim, conteúdos que têm base técnica, né, ali teórica, estudado e etc., as pessoas não consomem esse tipo de conteúdo que tem muito mais embasamento real para elas poderem utilizar disso para impulsionar novas estratégias e soluções para dentro das empresas. Então é natural a mente das pessoas que querem a informação mais fácil, pegar essas informações que viralizam mais rápido e fixar aquilo como se fosse uma verdade absoluta. Isso é um grande problema hoje. Eu tô falando, hoje no meu post do LinkedIn, eu tô falando de uma bombardeio de informação que está acontecendo sobre uma rede social formada por agentes de IA. Não sei se você viu. Não vi. Mas assim, se criou uma rede social que se chama Notebook, onde só entram agentes de IA, certo? Os humanos só assistem, né? E as pessoas estão divulgando isso aos quatro ventos, porque lá dentro existem agentes de IA que já formaram uma religião, que já definiram que vão acabar com o mundo e que os humanos são completamente desprezíveis. E as pessoas começam a pegar esses posts e colocar na internet, né, assim. E como isso viraliza muito rápido, e como as redes sociais... O bug do milênio lá, quando deu... Gente, e aí vira um desespero, né, as pessoas... a desinformação aliada à facilidade de disseminação hoje das redes sociais e o descuido dos algoritmos de deixar isso viralizar e de impulsionar esse tipo de notícia, gera um pânico, né, baseado no medo, né, que é um problema seríssimo, porque daí tudo vira, desde polarização política, desde qualquer tipo de caso, como aconteceu agora com aquele caso da morte daquele cão em Florianópolis, como aconteceu, tudo vira... O céu é o limite. Tudo vira uma comoção nacional, certo? De novo, não estou dizendo o que é certo e o que é errado, né? Mas existe lei para resolver cada um desses tipos de problema, né? Então, quando você cria todo esse barulho, às vezes, sem a informação correta, você gera um problema para a sociedade. Então, há que se tomar muito cuidado com a desinformação, né? Esse é o maior mal que a gente tem hoje. É a disseminação muito rápida da desinformação, né? Isso é um perigo, porque você não pode confiar em mais nada com a inteligência artificial. E tem gente que passa, né, essa desinformação de uma maneira não intencional, agora há os que fazem de uma maneira intencional. Sim, eu falei isso hoje. Tem um risco muito grande nisso. Eles criaram essa rede social, por exemplo, de IA, e estão gerando esse pânico todo, e em paralelo um outro grupo criou uma criptomoeda chamada Mote e tal, que explodiu, porque grandes figuras, Elon Musk, etc., comentaram sobre essa questão da rede. Então você gerou uma hipercapitalização de 123 milhões, se eu não me engano o número é cento e tantos milhões de dólares. Então assim, tudo tem um porquê por trás. O problema é que a gente precisa criar nas pessoas um viés de desconfiança sobre qualquer coisa. A gente tem uma eleição pela frente. Isso é um perigo, né? Você pode disseminar hoje, você tem visto os vídeos na internet, você hoje faz um vídeo de qualquer coisa, falando qualquer coisa, de qualquer pessoa falando qualquer coisa, né? Então,
para nós que temos a instrução E pega milhões de visualizações. Sim, e o pior não é isso, gente. O pior é a desinformação faz com que, para nós que às vezes a gente tem uma ilusão de que a gente Molda vive num nosso círculo de comportamento. pessoas que é bem instruída e que talvez esteja um pouco mais protegida com isso. Sim. Mas isso não é a realidade da população. Então, você jogar lá um vídeo falso, criado por inteligência artificial, fomentando a discórdia, fomentando um discurso político, fomentando uma coisa que viraliza, é um problema seríssimo, Certo. é um risco enorme. Então, o que eu tenho tentado disseminar é: não acredite em mais nada, valide as informações antes de compartilhar, olhe, porque isso é um desserviço para a sociedade, né, todo esse tipo de pânico, todo esse tipo de coisa. Então, eu tento sim trazer no LinkedIn todo dia uma informação verificada, averiguada, uma discussão serena em cima de assuntos técnicos, mas normalmente não é isso que você vê na internet, né, hoje em dia, Muito pelo infelizmente. contrário. Conteúdos efetivamente validados, verificados, etc. E isso causa um enorme problema na sociedade. Eu acho que essa é uma das coisas que fez e faz com que o meu perfil no Instagram, né, que é onde eu mais dedico a minha atenção ali, se destaque de vários outros e tenha crescido tão rápido, né? Então, assim, em um ano, a gente conseguiu aí quase 100 mil seguidores em um ano, no orgânico. Mas por quê? Porque é você falar muitas vezes daquilo que você fala de um jeito diferente contra o que a maioria prega, porque a maioria ela não está comprometida com a informação verídica, com a verdade. Ele simplesmente quer o engajamento, ele quer se beneficiar, seja de uma forma financeira, te vendendo algum infoproduto, algum serviço, alguma coisa nesse sentido, sem nenhum compromisso se aquilo que está sendo falado é verdadeiro ou não, é o que ele prega de fato ou não, né? E eu acho que é isso que faz, assim, algumas pessoas, mas eu também concordo que não é a maioria, que consegue transmitir a tua verdade com informações reais, como acontece no teu caso no LinkedIn. Você tem quantas pessoas? Um monte. Indo para 35 mil agora. 35 mil pessoas no LinkedIn. Também é muita gente, entende? E graças a Deus são pessoas que estão interessadas em um conteúdo real, em aprender sobre esse tipo de coisa, né? Agora, trazendo ele de novo para essa questão do conselho, existe, assim, uma crença de que conselho, governança, não serve para todos os tipos de empresa. Então, que eu para ter conselhos tem que ter uma empresa muito grande, assim, etc., para você ter uma governança. Porque a governança não é você engessar os processos, né? Mas é você dar autonomia, inclusive, para os departamentos, para as áreas. E como você falou, assim, a gente fica muito preso ali no operacional, pensando, a gente às vezes não tem tempo na nossa rotina da gente olhar para fora. E é o nosso papel, né, de quem está nas cadeiras cada vez mais altas, da gente trazer novas soluções. Somos nós que temos as possibilidades de sentar em outras mesas, em estar em outros lugares, em ter esse entendimento, né, de conversar com pessoas que vão trazer mais informações para você. Então, a governança, ela te traz essa oportunidade, né, de você ter um pouco mais de liberdade do seu tempo para você fazer aquilo que outras pessoas de dentro da companhia não vão poder fazer no seu lugar, né? E aí, junto entra a questão do conselho, porque aí, no meu ponto de vista, você não precisa ser uma empresa grande, você pode ter um conselheiro, às vezes, assim, a depender do nível da tua empresa, alguém que presta, por exemplo, eu já dei esse exemplo algumas outras vezes. O meu contador, que está lá há 16 anos, mais de 16 anos agora, ele por várias vezes ele atua como um conselheiro para mim. Por quê? Porque ele tem experiências no mercado, ele tem outras coisas. É claro que ele também tem o teto dele. E aí, conforme você vai crescendo, você vai buscando outras pessoas para agregar e trazer justamente esse conhecimento que você não tem. Então, existe esse estigma aí de que o conselho e governança não serve para toda empresa. E eu acho que é muito importante as pessoas entenderem que existe um caminho. Até porque governança, você não chega aqui e fala assim, olha, isso daqui, governança, coloque na tua empresa. Pronto, agora eu tenho governança. Não é assim. É uma mudança de mentalidade, é uma mudança de cultura, é uma mudança de uma série de coisas, de processos, né, de atividades. Mas ela precisa iniciar dentro de uma empresa pequena. Pelo menos ela tem que criar essa mentalidade e ela vai sofisticando ao longo do tempo, né? Sem dúvida. Bom, governança você falou bem. Governança é um processo, certo? É criar uma cultura, né? Então, e não tem tamanho de empresa, né? As empresas, as médias empresas têm, hoje a gente tem conselhos nas startups, né? Assim, então, existe metodologia para isso, né? Existe metodologia para você começar a governança e criando níveis de governança à medida que a empresa vai crescendo, certo?
tem metodologia, inclusive, para isso. Então, você tem que começar esse trabalho, e ele muitas vezes é um alívio. Eu escutei recentemente de uma empresa que eu atuo no conselho, de que um dos sócios disse: Marcelo, a instituição do conselho da empresa foi um alívio para mim, porque antes eram só os 2 sócios, né? E era muito difícil, eram os 2 solitários e tendo que decidir ali coisa. E ter outras pessoas com que eles podem compartilhar as decisões, né, e discutir, para eles foi um grande alívio. Então, e para nós é importante, eu ainda atuo como executivo, e atuo num conselho da nossa companhia também, mas atuo em mais conselhos, em mais 3 companhias, fora mais o capitalismo consciente que você citou ali, que é o que eu consigo fazer para você poder fazer um trabalho de boa qualidade. Isso é importante para nós executivos, atuar, e eu fomento isso, eu faço isso, meu sócio está fazendo isso também, de atuar em conselhos de outras empresas também, porque primeiro isso nos tira um pouco do nosso dia e nos faz ver situações diferentes, exemplos diferentes, então para nós também é importante. Segundo, que você pode começar com um conselho, você normalmente começa com um conselho consultivo, você traz um conselheiro junto com os sócios, para depois ir ampliando isso, para depois transformar isso num conselho de administração, para depois instituir os comitês, para depois começar... Mas tudo no seu tempo, né? Tudo tem seu tempo, é uma construção dessa cultura. E veja, a cultura não é construída só para os sócios que têm que entender que isso é importante, mas para os executivos da companhia entenderem que existe um órgão que pode ajudá-los, né? O papel do conselheiro não é estar lá fazendo uma fiscalização mensal ou trimestral, né? Assim, não é uma auditoria, burocracia. Não, né? É discutir, é questionar, é fazer pensar, né? É fazer com que as pessoas, às vezes você tem um CEO, você tem um executivo, você tem um diretor, que tem um perfil de muita segurança, de muito sucesso, mas que não está olhando para o futuro, né? Que não tem uma visão do que pode gerar de impacto, né? Então, fazer e questionar, né? Para que ele pense, opa, será que eu pensei em tudo, né? Eu gosto muito do conceito que assim, o trabalho do conselheiro é destruir as certezas, né? Assim, te questionar para fazer com que você... E tem um conceito socrático muito interessante, que é o da aporia, né, que é um conceito de Sócrates, que é exatamente isso, é desfazer as certezas, desfazer todas as tuas certezas, para que você volte e você vá criar as ideias, né, você vai parir essas ideias, que é o conceito da maiêutica. Então, assim, esse conceito, para mim, de Sócrates é o que mais se adequa ao conselho, que o bom conselheiro, ele não vai te dar as ideias prontas, mas vai fazer você ter as ideias adequadas, até porque se a ideia veio de você, é muito mais fácil de você aceitá-la, né? Então, muito melhor do que eu te dar, é a velha história de ensinar a pescar, né? Assim, muito melhor do que um conselheiro dar uma ideia pronta para você, não, o caminho é esse, não, é fazer você, mas você já pensou nisso? Você já pensou nisso? E se acontecer isso? E você dizer, opa, peraí, não pensei, deixa eu pensar de novo. E aí você vai acabar chegando na ideia que talvez eu te trouxesse, ou numa melhor que a minha. Exato, até porque o conselho consultivo, ele não tá ali para definir coisas, né, e te dizer o que você deve ou não fazer, mas ele atua como um conselheiro, né, como para justamente te trazer esse esclarecimento, te fazer refletir, e você que está no seu dia a dia ali também, ele te traz informações de fora, mas você que está no seu dia a dia, você vai ficar com aquela coisa na tua cabeça, e como você falou, às vezes ideias que nem ele mesmo traria, mas vão surtir novas teses aí, e que pode ser a melhor ideia no futuro, né? Ou até pra ter certeza. Ou até pra pensar e falar, não, tenho certeza que é isso que eu tenho que fazer. Pronto. Perfeito. Eu não gosto muito do nome conselheiro, tá? Eu acho que a gente não tá ali para dar conselho, né? Conselho a gente não dá. O que eu acho que é mais importante é essa provocação. Sim. Provocar a reflexão, né? Acho que esse é o nosso papel enquanto conselho, de, sim, trazer relacionamento. Um conselheiro traz relacionamento de mercado, um conselho traz visões diferentes, seja da sua história, seja do que a gente estuda muito e tal. Eu estudo muito essa questão da tecnologia, da sociedade, da coisa, porque gosto, porque me motiva, né? Porque eu quero aprender e tal. Então, esse é o papel que a gente faz dentro das companhias. E, claro, trazer um pouco do próprio conceito da governança. Ela tem um rito também, né? Tem um modelo, tem um método, sim. Isso é a parte mais técnica da governança, né? Assim, mas o mais importante na reunião é essa questão de entender o cenário. Às vezes você tem que começar no básico, né? Às vezes a empresa não tem nem um dash de informações adequadas para que a gente possa discutir, né? Então, às vezes você tem que estruturar as informações para depois você estruturar
né, a governança, o conselho, as reuniões, para depois você trabalhar. Eu vejo muito problema na parte comercial, porque vender mudou totalmente, o processo de venda mudou completamente, né, nos últimos anos. Então, tem muita empresa com dificuldade hoje para se adaptar a esse mercado novo, né, ainda vende muito naquele espírito do vendedor herói, né, que vai lá e vende. Venda hoje é ciência, é número, né, então isso mudou muito, né, então são coisas que a gente se depara com mais, que são mais comuns de a gente se deparar nas empresas, além, e o mais importante, da administração dos conflitos entre os sócios, entre a família, porque às vezes não é uma empresa familiar, mas você tem 2, 3 sócios que também têm seus conflitos, que também têm seus anseios, também têm suas queixas e tal. Então, fazer com que, às vezes envolve ajudar um dos sócios a sair da operação, ou ajudar todos a saírem da operação, ou profissionalizar a companhia. Então é muito parecido com uma empresa familiar. No final, familiar ou não, são empresas feitas de pessoas. É isso. Eu falo muito, eu coloco, né, lógico, ali como minha principal comunicação, né, que eu falo de gestão e sucessão de empresas familiares, mas no fundo é isso, a gestão ela serve para qualquer empresa, mas é porque eu falo familiar porque é um nicho onde eu estou inserida, é com a comunicação, com o público que eu consigo me comunicar melhor. Mas eu tenho muitas pessoas que não são de empresas familiares que entram lá e falam, eu me identifico com isso que você fala, a minha empresa não é familiar, mas eu passo por isso. Porque eu falo, gente, são as mesmas dores por motivos diferentes. E as pessoas te vendem que gestão é só aquela parte técnica, então assim, são os indicadores, são as metas, e não fala da real gestão de pessoas, porque você não faz nada, você não movimenta uma empresa se você não souber fazer gestão de pessoas. Sim. Se as pessoas não souberem para onde você está indo, né? Então, assim, se elas não comprarem para onde você... Porque elas podem até saber, mas se você não conseguir, souber conduzi-las para este lugar... Porque eu falo, na sucessão também tem um pouco disso. A sucessão não é só o sucessor querer, né, e estar disponível para o processo de sucessão, como existe a parte do sucedido, de querer e estar disponível para esse processo de sucessão, mas tem a empresa aceitar essa sucessão. Uhum. A empresa também tem que comprar isso daí. Porque às vezes os dois ali querem, mas se a empresa não comprou, se o mercado não comprou, quantas coisas podem acontecer numa sucessão os quais os demais stakeholders não estão, não estão juntos nesse processo, ou são contrários a esse processo. Sim, esse é o grande drama, que assim, a sucessão envolve sim tudo isso, envolve os colaboradores, envolve os clientes, envolve a sociedade, envolve a visão de mercado da companhia. Às vezes a empresa está tão pautada na imagem do fundador, né, que você já ouviu isso, né, assim, e o fundador agora saiu, a empresa se acabou. É assim, não é mais a mesma. E tem uns negócios desses, que eu não entendo muito. Você ouve até hoje, a Latam não é a mesma depois que o Ronin morreu, né? Então assim, e as empresas crescem, elas evoluem, elas continuam, elas têm que continuar, né? Então, fazer com que a gente consiga criar uma sucessão em que as pessoas confiem, que você consiga trazer as coisas. Então, é um processo extremamente complexo, né? Assim, mas está sempre ligado à questão das pessoas. E está ligado a fazer uma boa formação do sucessor, obviamente, né? Construir esse sucessor, que às vezes não está dentro da companhia, não está dentro da família, né? Assim, sim. E principalmente tratar como o sucedido vai ter um novo papel. Ele precisa ter um novo papel. Ele não vai sentar em casa para assistir televisão, certo? Esse cara construiu uma empresa, ele construiu Eu tentei botar meu pai no conselho, mas ele não entende o que é isso. Meu pai não entende o que é isso. Vou marcar um vinho, eu vou conversar com ele. Não é? Vamos. Olha, eu vou te dizer. Mas é difícil. Eu falo que assim, é a síndrome do ninho vazio. Sim. Eles passam pela síndrome do ninho vazio nas empresas, não adianta. Por isso que você tem que construir para o sucedido uma nova missão, né? Seja uma fundação ligada à empresa, seja um novo negócio, ele tem que ter uma ocupação, ele tem que ter porque senão ele vai voltar para a empresa e não vai deixar você gerir, certo? Porque a pior coisa que tem é um fundador circulando pela empresa. Um fantasma, achei maravilhoso. É um fantasma, ele está lá, ele está... Às né? vezes Porque as pessoas têm ele como referência. Então imagina você, né, sucessora, gigantesco. Você dá uma determinada orientação e vai ser diferente. Certo? Não, eu não imagino, eu vivi isso no caso. Exatamente, né? Então isso acontece todo dia. Então, se você não dá uma nova ocupação, seja no conselho, seja em qualquer tipo de coisa, e pior, né? Você migrar de executivo para conselheiro, e é onde eu concentro muito hoje das minhas mentorias, das coisas e tal, de ajudar as pessoas a fazer essa transição, tem a ver com mudança
o executivo, para virar conselheiro, ele tem que fazer uma mudança enorme de mentalidade, porque a gente está muito acostumado a ir lá, mandar fazer acontecer, certo? Aliás, o executivo só um tem essa cabeça. parêntese, você é mentor de conselheiros e tem mais de 900 conselheiros naquele teu grupo, né? Não, tem 2.000 e tantos. Então, na época que eu vi, eram, É um muita grupo de gente. discussão, tem Exato, 2.000 e e assim, poucas são pessoas. pessoas que estão, porque é isso, você tem uma responsabilidade muito grande quando você passa, né, quando você se coloca à disposição de empresas para você estar no conselho. Você tem uma responsabilidade grande e você precisa, isso que você falou, é uma mudança de mentalidade muito Sim, grande, porque posicionamento. É porque você sempre pensa, o conselheiro não está ali para dar, eu falei que eu não gosto da ideia do conselho, de dar conselho, mas pior, tem muito executivo que vai para o conselho e continua querendo mandar, continua querendo dar o caminho, continua querendo executar, né? E essa é a grande mudança, né? De você, esse cacuete nosso de executivo, eu sou executivo até hoje, mas eu já estou um pouco fora da operação, estou só na parte estratégica e tal. Mas fui executivo ali do dia a dia de operação, toquei operações na companhia por muito tempo. Então, assim, você está muito acostumado a fazer, resolver e tal, né? E não é mais assim. Ali você não está ali para executar, né? Você está ali para questionar, para fazer, pensar, para fazer. E isso é uma das grandes dificuldades da transição, né? De você deixar de ser executivo e ir para o conselho, né? E ir para o conselho é só uma maneira diferente de você poder ajudar. Né? As pessoas acham que agora o conselheiro virou aposentadoria de luxo, né? Sim. Primeiro que não é aposentadoria, não dá tanto dinheiro assim como as pessoas acham, para todo mundo, né? Não é tão fácil assim, não basta fazer um cursinho A menos que você seja um Flávio Augusto. mas, né? assim, mas não adianta você achar que você vai fazer um curso e amanhã você vai ser conselheiro, o telefone vai tocar, vão te ligar, te convidar para um conselho. Não é assim, né? Tem que construir uma autoridade, as pessoas têm que te conhecer no mercado, as pessoas têm que, né, entender que você resolve aquela dor delas, né? Porque também não adianta você sair, eu vou ser conselheiro e você vai ser conselheiro em que empresa? Qualquer um, de clínica veterinária, restaurante, eu estou topando qualquer conselho, não é assim, né? Você precisa saber exatamente onde você faz a diferença, né? Como você faz um trabalho muito focado na questão de ajudar as sucessoras. Sim. Você sabe a dor que você resolve, né? Você sabe a dor que o mercado tem, quem é exatamente aquela persona que é o teu cliente, que é a pessoa onde você quer levar conteúdo, que você quer ajudar. E isso para o conselheiro é a mesma coisa. Ele precisa entender que, peraí, que tipo de empresa eu realmente agrego? Eu realmente vou contribuir? Eu realmente vou trazer resultado? Aí nesse segmento. Por quê? Porque eu tenho uma experiência de, né, como eu participei de uma construção de uma empresa do zero até o tamanho que a Benner é hoje, né, em 28 anos. Então, eu sei como passar as fases, que você sabe que uma empresa faturar 1 milhão é uma fase, faturar 10 é outra, faturar, né, 100 é outra, e nós estamos num projeto para chegar em 2030 para faturar 1 bilhão em 2030. Então, assim, é outra fase. Então, cada etapa dessa da construção da empresa é uma coisa. Então, eu sei que tipo de empresa onde eu, enquanto conselheiro, posso colaborar. E quando você quer atuar em conselhos, é uma venda, do mesmo jeito que qualquer tipo de coisa. Tem funil, tem empresa, tem persona, tem quem é, para quem você deve falar, o que você tem que falar, como você tem que falar, para você realmente mostrar assim, ó, eu resolvo essa dor. Porque quando a empresa for procurar um conselheiro e for dizer assim, bom, eu preciso de um conselheiro para resolver esta dor, porque o conselho normalmente a gente monta de uma maneira multidisciplinar. Sim. Né? Aí eu tenho problema em vendas, eu tenho problema em tecnologia, eu tenho problema em coisa, então eu vou trazer conselheiros com esses skills que podem me ajudar nesse processo. Conselheiro, que é um mago, né? Sabe aquele mago de antigamente? Tipo... Que tinha o rei tinha lá o cara que ele se consultava. É mais ou menos isso que as pessoas querem. É que o rei tinha um mago e tinha o bobo da corte. Então... Né? Então, tem que tomar cuidado para não virar o bobo da corte também. Né? Mas, quando você está construindo um conselho, você vai buscar pessoas que resolvam aquelas dores que eu tenho na companhia. E a gente roda conselho, tá? Porque, assim, às vezes um conselho tem uma determinada composição para trazer um certo conhecimento e resolver certas dores da companhia naquele momento. Daqui a 2 anos, a gente roda o conselho, muda os conselhos. Bom, agora nós já conseguimos melhorar muito o processo comercial, nós já melhoramos a parte de inovação. Agora eu quero alguém que vai me ajudar num processo de M&A, por exemplo, ou de abertura de capital, etc. Então, o conselho é um órgão vivo, onde você vai usando as peças ali da maneira para ir solucionando problemas e crescendo a companhia. Né? Não é um negócio que você bota lá, o cara vai ser conselheiro da empresa. Claro, tem isso. Tá? Nas empresas familiares tem muito isso. Quando às vezes você tem lá
É aquele alguém, cara que vira quase o médico da família. ele Ele vira é o médico geral da família. isso, Você tá né? com de dor de ouvido até uma cirurgia, o cara tem de tudo. Eu já falei sobre isso no artigo, falando sobre comparando com o consigliere da máfia, lembra do conselheiro da família, né? Então, é muito isso, né? Então, conselho é muita questão de confiança, né? De você conquistar a confiança do fundador, né? Sim. De ele entender que você realmente é uma pessoa séria que vai agregar. E aí, às vezes, sim, às vezes acontece de alguém que está lá e vira da família, praticamente, né? Vai para o próprio conselho da família, às vezes até, como alguém de confiança, né, da família. Que vai fazer essa mediação, né? Sempre, né? Alguém que isso acontece. Mas nas empresas, no mercado, normalmente, não é isso. São mandatos de 2 anos, 3 anos e tal, onde você está ali para resolver aquela dor da companhia. E daqui a pouco você vai ter que... Então, essa ilusão que se criou sobre a governança, sobre a atuação como conselheiro, como uma aposentadoria dourada e tal, isso não existe, certo? É muito trabalho, Eu mesmo não atuo em mais do que 3 companhias, porque tenho meu trabalho como executivo e não posso comprometê-lo, né, na minha companhia. Para você poder fazer com... E fazer bem feito, certo? E fazer bem feito. Porque não é uma reunião por mês, certo? Você tem que ler material, né, se preparar para a reunião. Tem um grupo de WhatsApp do conselho lá que não para o mês inteiro. Então, isso toma tempo, né? Então, e você pode atuar somente como conselheiro? Sim, aí dá para ter mais conselhos, né? Então, assim, mas não dá para ter tantos assim, né? Porque você precisa fazer realmente uma coisa adequada e trazer valor para a companhia. Isso que é o ponto importante. Se você tivesse que colocar assim, vai num passo a passo, é claro que assim, não é tão simples como a gente vai colocar aqui, mas vamos colocar, elencar alguns níveis, alguns passos que as empresas que hoje não fazem a menor ideia por onde começar, a questão de governança, de conselho, o que você, e é claro que isso é caso a caso, mas assim, só para que elas tenham um norte de entendimento, como que você classificaria assim, olha, essa é a primeira etapa, pense primeiro nisso, primeiro mude esse ponto, esse passo a passo, o que você faria assim? Bom, vamos lá. Não vou influenciar o que eu acho, vou dizer, veja, senão eu vou me segurando aqui para não falar o que eu faria. A gente tem palpitações. Mas assim, o primeiro ponto é ter a consciência de que você precisa de ajuda, né? Ajuda no bom sentido, no sentido de ter com quem trocar, né? Isso tem que partir dos donos, dos sócios, né? Eles têm que entender e ter esse despertar. Não é fazer porque é moda agora que todo mundo tem conselho e tal. Então, primeiro ir entender como funciona um conselho. A importância, né? A relevância. Faz um curso de governança, talvez, e tal, né? Assim, o próprio sócio e tal, para entender, um conselho tem essa função, ele funciona desta forma, ele funciona, tá bom. O segundo passo, então, entenda o que é governança e tenha essa consciência dentro da companhia de que a gente precisa de um conselho. Aí você pode buscar ajuda. Tem empresas hoje especializadas em implementação de conselhos, né? Que fazem o quê? Que montam, que ajudam você a procurar os conselheiros, que instituem ali o conselho, que acompanham as primeiras reuniões, etc. Ou busque na sua rede de relacionamento pessoas que você entenda que, uma vez você entendendo como funciona um conselho, então, eu entendo que o empresário que gostaria de ter um conselho, a primeira coisa que ele deve fazer é um curso de conselheiro, certo? Assim, tem várias escolas hoje, tem Dom Cabral, tem BGC, tem Bode Academy, tem Celint, tem FIA, tem a Startse, faz um monte de escolas. Faz um curso de conselho para entender como é que um conselho funciona, para que ele serve, como é que ele é estruturado, qual é o papel do conselheiro. Entendi, tá bom. Ele pode, dentro da sua rede de relacionamento, então buscar um conselheiro, institui um primeiro conselho, né? Traz um conselheiro ou 2 conselheiros, um conselho consultivo, certo? Para começar a estabelecer um rito, porque é um rito, né? Você ter uma reunião, de você fazer um entendimento das necessidades, você construir. Então, aí você vai começando a instituir um processo de governança dentro da companhia que vai aos poucos evoluir, que no primeiro ano vai ter um formato, no segundo ano aquilo vai estar mais, né, aquela doutrina, aquele processo, aquele protocolo já vai estar um pouco mais instituído. E aí você vai evoluindo para depois, sim, criar os comitês, depois criar talvez um conselho de administração, que não necessariamente é obrigatório, tá? Assim, as pessoas confundem isso, né? Assim, um conselho consultivo não tem, né, nenhum poder dentro da companhia, não tem nenhuma questão fiduciária em cima disso. Mas pode ser uma evolução, normalmente é uma evolução natural, né, de você ter realmente um conselho de administração, né, que tem as suas funções, que tem as suas responsabilidades. Mas começa com isso, eu acho que o mais importante é você entender como funciona a governança, né? Então você é empresário, faz um curso,
né? Para você também vai ser conselheiro, né? Então, entenda como aquilo funciona, entenda como é que se busca e vá buscar pessoas, sim, pela sua confiança, porque às vezes você traz aquele seu amigo que, né? Então, sim, é fundamental você ter confiança naquela pessoa, mas é não é só confiança, né? Não é só confiança, é isso que eu ia chegar. É fundamental que você entenda quais são as dores da tua companhia. Hoje é sucessão, é vendas, é tecnologia, é M&A, tá bom, então eu vou procurar profissionais que tenham um skill mais voltado para isso, né? Um profissional que está acostumado a trabalhar em empresas, indústrias familiares que querem inovar, etc. Você vai achar um profissional que está muito focado nisso, né? E a gente tem muita gente boa, certo? Entra no meu grupo lá no LinkedIn, no WhatsApp, tá? Tem 2.000 pessoas lá, tem muita gente boa. Então, assim... e de vários segmentos, né? De todos que você imaginar. Né? Então, isso é o fator importante. Sentir a dor, entender a necessidade de compartilhar com alguém a governança e alguém trazer uma visão de fora. Faça um curso, entenda como a governança funciona. E aí, comece com um conselho consultivo, com menos conselheiros, com 1 ou 2 e tal, para você começar a experimentar isso. Você vai perceber que isso traz um ritual de você parar durante o mês e poder discutir algo que você nunca discute, né? Porque normalmente você está ali sozinho, ou com um sócio, ou com 2, discutindo todo dia o dia a dia, a operação. E vocês nunca param para discutir, peraí, vamos pensar no futuro, vamos pensar na estratégia, vamos pensar, é quase como um respiro, né? Durante o mês, peraí, vamos sair um pouco aqui, tirar a cabeça da fumaça, e isso vai trazer um crescimento fantástico para a companhia. E quando a gente fala dessa nova geração, né, porque a gente está falando de crescimento, de inovação, trazer coisas novas, o que você entende, assim, você percebe que é mais potente quando a gente fala de uma nova geração dentro da empresa? Porque eu percebo que a sucessão, por exemplo, ela é uma oportunidade de você trazer essa nova geração com novas ideias, novos entendimentos e dar aí essa chacoalhada às vezes que a empresa às vezes precisa. Então o que você entende que é mais potente assim na nova geração que elas podem trazer para as empresas, especialmente nas empresas familiares? Bom, vamos lá, a gente tem várias, não é só a nova geração, né? A gente tem várias novas gerações, né? Assim, a gente tem os baby boomers que estão se aposentando, né? A gente tem a geração X, que é a minha, né? Que é uma geração, e cada uma tem os seus, pelo que viveu, tem skills diferentes, certo? Então, assim, se você tem os baby boomers lá que são extremamente focados, extremamente, né, pragmáticos, extremamente duros com o resultado e com o planejamento e tal, etc., porque era a necessidade que eles tinham. Você tem uma geração que passou a migração, né, à instituição da internet, então são pessoas que conseguem conectar esses dois mundos, né, como a minha geração, né? Aí depois você tem uma geração Y, certo? Ou os millennials, né? Que já começam a ter uma cultura muito mais focada por propósito, muito mais focada, peraí, por que eu estou fazendo isso? Qual é o propósito da companhia? Que é fundamental a gente entender, né? E aí você já tem depois uma geração Z muito mais focada na tecnologia, que já nasceu nesse mundo digital, etc. E a gente tem os millennials, que são nossos filhos lá, os millennials, a geração já alfa e beta, depois da Z, né? Que são os nossos filhos lá, que já tem outra coisa. Mas vamos até a geração Z, que está aí né, no mercado já que está chegando, né? Então, assim, o que é mais importante é você, primeiro, conseguir fazer essas gerações conviverem dentro da companhia, né? Porque elas têm conflitos, mas elas têm complementariedades, né? Então, é como você criar um mosaico de competências e, e trabalhar, por exemplo, primeiro que essas gerações trabalhem juntas. É criar intencionalmente equipes multidisciplinares com pessoas de gerações diferentes, né? Fazer com que elas trabalhem juntas. Porque se você tem um lado extremamente inovador, extremamente focado no futuro e tal, você tem um outro freio do lado de cá, né, de uma geração Z ou de coisa que vai, peraí, mas você pensou no planejamento? Você pensou nisso aqui e tal? Então eles se complementam. Se você conseguir dar essa cultura da complementariedade, primeiro você consegue fazer elas conviverem. Eu faço uma analogia com relação a isso, que é assim, é muito mais gostoso você jogar xadrez do que você jogar dama. O xadrez você tem várias pedras que fazem movimentos diferentes, que são diferentes, com objetivos diferentes. Exatamente. Do que você jogar dama, que elas são todas as pedras iguais com os mesmos movimentos. Então essa é a diferença de você conseguir jogar com diversidade, seja de gerações, de gêneros, etc., dentro de uma empresa,
que você jogar com todas as pedras iguais, né? Isso, então assim, quando você fala da sucessão e você fala dessa nova geração que está chegando nos cargos de gerência e está subindo, você está falando de como é que eu complemento, né, as competências que essas pessoas têm também. Então, o que eu gosto muito é dessa mistura, certo? Não é só assim, agora só manda todos os velhinhos embora de cabelo branco, então, precisa cabelo branco, Precisa. certo? Então, como é que a gente faz essas pessoas trabalharem juntas? Esse é o nosso grande desafio, né? Explorar o melhor de cada um, porque senão vira conflito, certo? Sim. A gente fala muito mal da geração Z, porque eles não querem nada com nada, porque eles querem só ficar no celular, porque eles não... A geração Z fala que a gente não entende nada, porque o mundo mudou e tal, etc. E aí fica esse conflito. Espera aí, gente, se você chamar todo mundo numa sala e explicar que cada um tem competências diferentes e que eles podem trabalhar juntos, você consegue cortar essas resistências entre as gerações e fazer com que eles realmente busquem um no outro. Eu gosto muito da ideia a gente fala muito de mentoria e tal, a gente sempre associa a mentoria do mais velho para o mais novo, né? Mas você pode trabalhar com as mentorias reversas também. Exato. Né? De você aprender com o mais jovem também, né? Você pode receber uma mentoria, né, de alguém muito mais jovem que vai te ensinar sobre como esse mundo novo funciona. Exatamente, né? Sobre aquilo que eu não sei. Exato, né? Então assim, é importante nas empresas a gente explicar essa complementariedade, né? E não deixar que todo mundo fique naquela arena de guerra achando que um é muito pior que o outro, né? Que o jovem não entende nada e que o velho está muito velho e aí rivalidade, essa polarização. Exato, né? Então, eu acho que o maior trabalho das gerações que a gente tem que fazer dentro da companhia é esse, chamar as pessoas e dizer expressamente, explicar expressamente, nós somos complementares, né? Vamos jogar xadrez, né? Tem hora que você precisa da dama, tem hora que você precisa do bispo, tem hora que você precisa do cavalo. Sim. Então assim, como é que eu uso melhor essas pecinhas, né? E de novo é sobre pessoas, sempre, né? Para fazer com que a gente tenha cada vez mais um resultado melhor, né? Então eu acho que esse quando a gente fala de novas gerações dentro da companhia, é aí que a gente tem que atacar. Muito bom. E para a gente finalizar assim, o que você, com a experiência que você tem, e aí é claro que você consegue se comunicar muito melhor com os fundadores, até assim, pela sua experiência, pela sua bagagem e pelo que você já vivenciou, né, no conselho e conhecimento de empresas familiares. Qual conselho? Não, nada de conselho. Você colocaria para os fundadores, os sucedidos e depois para os sucessores, para que eles busquem uma convergência, assim, de um entendimento, para que a gente... Porque, assim, o meu objetivo com esse trabalho que eu faço, relacionado à gestão de empresas familiares, é fazer com que outras empresas familiares tenham a mesma oportunidade e possibilidade que eu tive, né, de não entrar para a estatística das empresas que fecham suas portas, e sim para aquelas que ainda perpetuam o teu legado por muito mais tempo. Então, o que você, sendo um conselho ou não, o que você falaria para o sucessor, o sucedido, o fundador, e para o sucessor, para que eles também possam ter essa oportunidade na empresa deles? Difícil, né? Cada caso é um caso absurdamente diferente, né? Assim, mas quando a gente fala eu entendo que é preciso falar com o sucedido primeiro, né? O sucessor é um pouco mais fácil, né? Porque muitas vezes ele está disponível, muitas vezes ele tem uma capacidade fantástica, muitas vezes. Então, a sucessão, o sucedido é mais fácil, né? De achar, de resolver, eu tenho dentro da família, eu tenho dentro... É claro que você tem que fazer um bom trabalho de formação, se é alguém da família, né? De escolha, de preparação, de ligação com a própria companhia, etc. Sim, né? Então, assim, mas esse é um trabalho mais óbvio, mais simples, mais técnico. O trabalho para o sucedido é muito pior, né? Então, o que eu diria para o sucedido primeiro, ele tem que ter consciência da finitude dele, né? E eu acho que é um trabalho muito mais de terapia do que técnico, né? Assim, ele ter o conceito da finitude é o primeiro ponto, né? Ele não vai durar para sempre, né? E ele quer deixar esse legado. E o segundo é ele entender que existem outras coisas, que não é sentar no sofá e assistir televisão, né? Que ele pode contribuir, né? Então, a utilidade dele no mundo, né? Exatamente. Então, o trabalho do sucedido é exatamente você ser sucedido na companhia que você criou, não é o fim, né? Porque quando ele encarar isso como o fim da vida dele, né, assim, agora vão me tirar da empresa, vou me aposentar e acabou a minha vida.
Você precisa trabalhar com ele e ele precisa trabalhar internamente para buscar assim, qual é o meu próximo? A gente vive hoje muito mais, né? Você vai até os 90, até os 100 anos e provavelmente essa expectativa vai continuar aumentando. Então assim, o que eu diria para o sucedido é, você construiu uma coisa fantástica, mas qual é o seu próximo plano, né? Sim. O que te move? O que te motiva, né? E eu, veja, não estou falando de assistir TV, nem de jogar tênis, nem de viajar, beber e coisa assim, você vai ter mais tempo para isso. Mas o que você quer fazer no mundo, né? Essas pessoas têm uma motivação de mudar o mundo, né? O que você quer fazer? Eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser conselheiro de outras empresas, eu quero ter uma fundação, eu quero ensinar, né? Eu quero ser professor, Ele tem que achar uma outra coisa que o motive. E é isso que ele precisa buscar. Essa é a primeira coisa. Quando a gente fala de sucessão, esquece o sucedido. O sucedido a gente vai achar um. Certo? A gente pode até errar no primeiro, mas a gente vai acertar no segundo. Né? O sucessor a gente vai achar. Sim. Certo? A gente precisa entender qual é a motivação do sucedido. O que te motiva? Que não é tocar a empresa. Né? Se você achar isso, a sucessão está resolvida. E que não seja fechar a empresa junto com você. Às vezes a solução é vender. Às vezes eu tenho a sensação de que às vezes muitos sucedidos, eles preferem que a empresa acabasse junto com eles. Mas assim, o grande problema está no fato... Por a questão emocional. Mas é isso, né? Então, mas isso porque aquilo é a única coisa da vida dele. Se ele não achar uma outra coisa e a gente não ajudar ele a achar, certo? Ou ele vai morrer abraçado com a empresa, porque a empresa não vai crescer, porque ele não vai sair de lá, certo? Ou ele não vai desejar que a empresa continue. Às vezes a solução, de novo, a solução para a empresa pode ser vender, pode ser suceder, pode ser... Gente, isso é técnico, isso é fácil. Não é fácil, Marcelo. É fácil, certo? A gente vai achar uma solução. Ou menos difícil. A gente vai achar uma solução, certo? Tem caminho, tem técnica para isso, encontrar um bom sucessor, vender a empresa. Mesmo que você venda a empresa, se esse cara botou lá uma fortuna no bolso, certo? Se ele não tiver uma coisa, ele vai morrer também, cedo, tá? Porque ele perde o objetivo de vida dele. Sim. Então, o maior desafio na companhia de sucessão é ache uma nova missão de vida para o sucessor, para o fundador. É ali que começa. Se ele achar, ou a gente ajudar ele a achar, né, uma nova missão de vida para ele, que não é a empresa, o resto está resolvido, certo? Porque se ele entender, a empresa não é tudo a minha vida, eu agora vou ser professor, eu vou ensinar as pessoas, eu vou montar uma ONG para ajudar tal causa, certo? E vou criar isso e vou fazer isso ser fantástico, ser tão gigante quanto a minha empresa. Sim. Você resolveu o problema da sucessão, certo? Certo. Porque ele vai facilitar a sucessão. A gente vai achar o sucessor, dentro ou fora, ou a gente vai vender a empresa, ou a gente vai... Mas ele tem uma nova missão. Então o meu conselho não é para o sucessor, é para o sucedido. Ache uma nova missão na sua vida. A hora que você achar a missão na sua vida, todo o problema da sucessão está resolvido. Você acabou de me dar uma boa ideia, sabia? É verdade. Depois conversaremos a respeito. Temos que achar uma missão. Uma missão. Olha, esse episódio, enfim, foi uma aula. Obrigada pela tua presença. Acho que vai ajudar imensamente as pessoas que precisam entender. Acho que ajuda conselheiros que querem se posicionar, entender essa mentalidade de um conselheiro. Os sucessores a entender o que se passa nesse processo de sucessão do outro lado. E especialmente para os sucedidos, os fundadores, né, para ter essa visão, para buscar, acho que é justamente o que você falou do papel do conselheiro, é aquele papel reflexivo, de provocação, né, eu acho que assim, esse episódio que a gente teve aqui agora, traz muitas provocações para quem assiste, então não deixe de compartilhar esse episódio com aquela pessoa que precisa ouvir, que eu tenho certeza que essas provocações vão causar aí reflexões e pode mudar o destino da tua empresa, da empresa desse alguém. Curta esse episódio, comente se você quiser, né, algum conselho. A gente quer ouvir opiniões. Outra reflexão, alguma outra provocação, nós estamos bons nisso. Sigam, eu vou colocar depois na descrição, eu vou colocar tanto o seu Instagram como o seu LinkedIn. É bom colocar o seu LinkedIn também. O LinkedIn Marcelo Murilo, é fácil de achar. Estejam lá,
se nutram de informações importantes, verídicas, técnicas e relevantes para que vocês melhorem aí o pensamento de vocês, a capacidade de vocês de encontrar novas soluções. É isso, então, obrigada pela tua participação aqui, Eu foi que te incrível. agradeço, vizinha, né, assim, é muito bom estar aqui e trocar essas experiências com a tua experiência nas empresas familiares, etc., e poder contribuir de alguma forma, né, para que as pessoas possam achar uma solução nas suas empresas ou na sua transição de carreira ou na coisa. Esse é o nosso papel e fazendo isso a gente aprende todo dia, né? Aprendo com você aqui, aprendo todo dia com as pessoas lá no LinkedIn, então é essa troca que nos motiva, né? Eu estou achando um outro caminho também, eu também tenho que ter o meu caminho e isso aqui nos motiva todos os dias. Obrigado pela oportunidade. É isso aí, gente. Obrigada. Até o próximo episódio.